Olá gente, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Que semanas corridas que tem sido, né? Muita informação chegando, altas no preço do papel, alta no preço da gasolina, alta no preço do gás de cozinha, mas a gente segue. Dessa forma eu vim trazer também, né, o vídeo da semana. E aproveitando o mês das mulheres, eu vim falar sobre 3 personalidades, 3 autoras, 3 histórias de vida, né? 3 livros que me marcaram muito. E o primeiro deles é Redoma de Vidro, que foi um livro assim, que logo após a minha leitura, eu sabia que esse livro iria me acompanhar, e desde então tem sido. Porque a autora, que é a Sylvia Plath, que eu sou completamente apaixonado pela autora, eu tenho até que ler mais sobre ela, tem os diários, né, de escrita da autora, que eu queria ter acesso a esses diários também, e de repente até fazer um vídeo, trazer aqui para vocês. Mas basicamente em Redoma de Vidro, a autora coloca muito de si, de uma certa forma uma autobiografia. É um daqueles livros que o personagem se confunde com o autor. O personagem, né, falando de personagem, a gente conhece a Esther, que é uma jovem, né, que vem de uma cidade pequena e vai para Nova York. Nova York ali na década de 60, em que está pulsante, possibilidades, portas abertas, e ela consegue em Nova York uma bolsa de estudos e consegue um estágio em uma revista de moda, e ter acesso ao que ela não tinha, a ver como era esse estilo de vida das pessoas. Então ela vira modelo, ela faz fotos, ela começa a vivenciar mesmo esse outro mundo. E o livro pode ser dividido em 2 partes, né? Esse momento de deslumbramento e o momento que ela começa a questionar, que ela começa a fazer reflexões mesmo, a observar o entorno dela ali e ficar de certa forma incômoda. E depois disso a gente pode trazer um outro lado, né, dessa ida dela, um outro lado também da saúde mental. A gente vai observando que a saúde mental dela começa a ficar comprometida e ela começa a ter pensamentos. É um livro que tem gatilhos, não é um livro fácil, ainda mais quando você sabe que é um livro autobiográfico, de certa forma, porque tem muito da autora ali. Era um momento que a Sylvia Plath também passava por clínicas, né, por tratamentos mentais. Ela realmente não estava bem. Então a gente acompanha isso também na personagem, é um reflexo disso na personagem. E é um livro muito forte nesse sentido. Fica bem visível e gritante quando você sabe previamente sobre isso, e que torna o livro ainda muito mais potente e muito mais importante. Então é um livro assim que eu indico muito, se você tiver oportunidade, né, salientando que tem esses gatilhos que podem precisar que você pause às vezes, né, reflita junto com ela também. Ela vai falar desse estilo de vida, ela vai ser sincera mesmo em escrever ali e colocar à tona seus pensamentos. Ela vai trazer aspectos também do feminismo, da questão do papel da mulher ali naquela sociedade. E a gente vê isso através das colegas dela de trabalho, dos modelos, e através dela mesmo, do olhar dela. Então é muito interessante, indico demais. E dando continuidade, outro livro também, que já é uma biografia mesmo, e é um livro que eu li e fiquei muito fascinado quando eu li, que é O Só Garotos, da Patti Smith, que ela é uma poeta, assim como a própria Sylvia Plath também, que era uma poeta. E é engraçado que esse próprio livro da Patti Smith, dentre as personalidades que ela cita, ela tem um exemplar de um dos poemas de um livro da Sylvia Plath. E isso são referências assim que me marcaram bastante também na leitura. E voltando aqui no Só Garotos, na biografia que a Patti cria, ela vai focar sobre a história dela, né, ao longo da vida dela, junto com seu parceiro, que era o Robert. Na verdade, ela só escreve esse livro a pedido, no leito de morte do Robert. Então ela volta, busca memórias e cria essa história que é tão maravilhosa, que é muito grandiosa mesmo, em vários aspectos, que a gente acompanha também. Uma jovem que sai de uma cidade pequena e vai tentar a sorte numa cidade grande. E ela vai ver esse movimento cultural que está acontecendo, ela que quer viver da arte, passa fome, né? Passa por diversas dificuldades, às vezes até deixa de comer para comprar material para trabalhar. E ela encontra no Robert, que inicialmente é seu parceiro, e juntos eles lidam com todos esses percalços, com todas essas dificuldades que surgem. E é muito bonito de ver essa relação que eles constroem, e é uma relação que se fortifica, até mesmo na ausência, quando eles
jovens estão indo para a fase adulta, começam a experimentar coisas novas e começam a conhecer coisas novas, eles se separam um pouco, mas ainda assim há um laço muito forte entre eles e um laço de mútua ajuda. E outro elemento também muito interessante nessa biografia, nessa autobiografia, como ela ama a arte e como ela é multifacetada, porque ela desenha, ela pinta, ela fotografa. O Robert era conhecido por seu trabalho fotográfico e ele ficou muito conhecido, teve um trabalho muito difundido na época. Ele morreu em 89, se não me engano, de AIDS. Nessa época eles já não estavam mais juntos. Na verdade, até antes disso mesmo, eles se separaram ali. O Robert se descobriu bi ou homossexual, se não me engano. Só que a história deles juntos, a construção que eles fizeram, é muito grandiosa. E a gente vê isso no livro. E a gente vê também sobre esses percalços que eles passaram. E um dos lugares assim, icônicos que eles vão morar é o Hotel Chelsea, e lá nesse Hotel Chelsea eles acabam vendo, né, essa cultura, essa questão artística, porque lá os artistas moravam e poderiam trocar a sua estadia por um quadro, pela obra que eles faziam, eles poderiam usar como pagamento pela estadia. Então ali acaba virando um centro de encontro desses artistas, dessas pessoas que querem viver de arte, e ela se esbarra, por exemplo, com Jimi Hendrix. Ela conhece a Janis Joplin no hotel, quando eles estavam de passagem pela Woodstock, que ia acontecer. Então a gente vê essa época de transformações e a gente vê no olhar dela também esses artistas que parecem tão próximos, que eram tão próximos, né? E ela vê muitos artistas ali de sucesso, ela conhece muitos artistas antes do sucesso, ela própria mesmo, que se tornou muito famosa, como também, além, né, de escritora, de poetisa, ela escrevia músicas, ela se tornou cantora, então é muito conhecida, é uma figura assim, muito multifacetada mesmo, uma artista completa, digamos assim. E ela, assim como a Sylvia Plath, era uma pessoa muito questionadora, então no livro, o tempo todo ela está questionando, o tempo todo ela está indagando, no tempo todo. É uma pessoa muito artística mesmo, né? Uma pessoa que pulsa ali sensibilidade, é muito visível. E a forma que ela constrói esse livro, aquela forma narrativa, você fica o tempo todo preso, de certa forma, porque é uma leitura muito cativante, uma narrativa muito interessante, que prende mesmo. A história de vida dela é maravilhosa. Então, assim, é outro livro que eu indico muito também. E por fim, eu trago uma biografia, que na verdade é a biografia da Frida Kahlo, escrita pela Hayden Herrera, se não me engano, eu vou deixar o nome aqui que é mais fácil. E nessa biografia, ela é bem grandinha, né? São mais de 500 páginas. Deixa eu ver aqui, são mais de 500 páginas mesmo, beirando as 600, mas é uma leitura também que demanda um pouquinho mais, só que aqui o que me conquistou é a questão da arte, no sentido de detalhamento dos trabalhos que a Frida fez ao longo dos anos, né? Aqui a escritora, ela vai fazer esse apanhado e vai trazer muitos elementos, ela ligada à arte, né? Como uma historiadora da arte. Então ela vai trazer muitos elementos interessantes para a discussão e vai explicar a história daquele quadro. E são quadros que eles surgem do contexto da vida da Frida. A Frida pintava de acordo com os momentos da vida dela, então fica muito gritante nos próprios quadros. E ao longo aqui dessa edição a gente vai ver uma série de quadros dela, né, de retratos, de autorretratos, que eram muitos. A Frida, que sempre teve uma vida muito sofrida mesmo. Não sei se você sabe, né, mas a Frida, desde seu nascimento, ela teve uma condição de saúde também, ela teve poliomielite. Depois, aos 18 anos, enquanto estudava, que ela sempre foi uma menina muito inteligente, uma jovem muito inteligente, ela foi uma das poucas ali que estavam fazendo universidade, né, selecionadas. Em determinado momento da vida dela, ela sofre um acidente. Ela sofre um acidente de ônibus em que ela literalmente é empalada mesmo. E é uma cena muito pesada de acompanhar, porque é bem descrita aqui, é totalmente descrita. Então, o tempo todo, a Frida, ela está criando, está fazendo a sua arte em decorrência dessa condição de saúde dela, de saúde física, e ela se torna essa pessoa que usa a arte para expressar esses sentimentos, que usa a arte para transformar a dor, que ela sempre teve dor, ela sempre teve condições, ela passou por muitas cirurgias,
passou por muitas complicações de saúde mesmo, então a vida dela toda foi banhada nesse sentido. Então a gente tem na arte dela um reflexo disso. Tanto que o primeiro quadro que ela faz, ela é filha de um pai europeu, que é alemão, e a sua mãe, ela é mexicana, de origem indígena ainda. Então ela é essa mescla. E o pai dela, dentre das muitas coisas que ele fazia, ele era pintor também. Então ela sempre viveu ali cercada dessas influências, e até quando ela, em uma das inúmeras cirurgias que ela faz para corrigir questão de postura, questão de coluna mesmo, que ela sempre teve problemas, ela faz seu primeiro quadro e a partir disso ela desenvolve. Queria trazer a regionalidade, queria trazer o México, então por isso ela usa muitas cores vivas e ela usa muito dessa questão da própria dor para fazer autorretratos, para trazer suas questões. Ela também, que foi casada com Diego Rivera, que era um muralista, que na época também no México havia esse movimento muralista que era grandioso. Então ele era muito conhecido devido ao seu trabalho e ela se apaixona por ele, com uma diferença de idade que eles tinham também, que era bem grande, mas isso não impediu que eles casassem, só que também juntos eles sempre foram um casal assim com diversos problemas, porque o Diego a atraía, ela em contraponto também via ali em outras pessoas algumas saídas, né, desse relacionamento, ela que é uma pessoa bi também, então ela assim como as outras personalidades que eu trouxe aqui, ela sempre estava indagando, questionando e lembrando, né, que a própria vestimenta da Frida, que é muito rica, muito colorida, foi nessa procura dela, nessa proposta de se enquadrar, de certa forma também, e de trazer sua identidade. Porque, né, devido à poliomielite, uma das pernas dela era menor, então ela sempre usou saltos maiores para compensar, ou usava muitas meias para engrossar a perna, né, e usava calças compridas para tampar as pernas, que para a época também era algo muito chamativo, que não era comum as mulheres usarem calças, até que ela opta pelos saiões, né, mexicanos, e que se torna a marca dela. Então ela é uma mulher que a vida inteira lutou com suas próprias dores, né, lutou com questões, e ela também tem o lado feminista, e ela também lutou pela sociedade ali que ela acreditava, ela lutou pela questão da regionalidade mesmo, né, das raízes culturais do México, das suas próprias raízes culturais, né, ainda mais ela que era ali alguém que nasce ligada à cultura indígena também, né, à cultura nativa. Então a vida dela era maravilhosa. Esse livro prende nesse sentido também, que a gente vai conhecendo todos esses pormenores, todas essas camadas que compõem a Frida Kahlo. Mas aí, quem é realmente a Frida? E essa biografia foi uma biografia que trouxe todos os elementos, tanto que a partir disso veio o filme, né? Eu vou deixar a capa aqui para vocês. Então é muito grandioso, é dispendioso em alguns momentos, sim, por causa da escrita da autora mesmo, que não é uma escrita de alguém ali ligada à literatura, uma escrita poética, né? É uma escrita de alguém que pesquisou bastante, que trouxe vários elementos, mas é uma escrita de alguém que é voltado para a arte. Então, os quadros aqui são um ponto alto. Então vai ter muitos retratos, muitos quadros, e eles são muito bem explicados, né? Todo o contexto que surgiu em volta desses quadros, né? É uma obra muito bonita. Eu indico demais, assim. E são 3 leituras que me marcaram muito. São 3 leituras que eu indico para vocês, se vocês tiverem oportunidade, né? Se você já leu, comente também, fale alguma coisa que te chamou a atenção. Eu agradeceria muito e adoraria conversar com vocês. E é isso, gente, o vídeo de hoje. Obrigado e até o próximo vídeo.